Olá, pessoal. Vamos iniciar a parte prática aqui da nossa aula. Então, olha só, pessoal, vou fazer 3 atividades com vocês, né? Daqui a primeira, né? Exemplo de um programa que é informado o nome do aluno, 2 notas, e o sistema deve calcular a média do aluno. Então, como é que nós vamos fazer isso aqui? Então, aqui eu já deixei preparado o código, e eu vou colocar aqui, ó, string, por exemplo, nome, né? Vou usar o meu scanner normal. Eu vou criar primeiro aqui as notas, né? Float, né? N1, N2, para me armazenar as notas, né? E aqui antes, eu vou criar aqui embaixo, perdão, o scanner, né? Scanner, para me fazer o processo de sessão, dd, recebe, new, scanner, né? System. Bom, então agora eu vou começar a mensagem, solta, né? E vou usar print aqui, ó, e vou pedir para informe o nome do aluno, né? Aqui eu tenho 2 opções para entrada de dados scanner, né? Então vamos colocar lá nome, vou usar a primeira, depois eu vou alternar para mostrar a diferença. Recebe dt.next. Olha o next aqui, ó, tanto o next line como o next, ele me retorna um string. Ou seja, ele pega aquilo que foi digitado no teclado, transforma para string e atribui a variável. Então, dd.next. Vou usar o next primeiro, só para você ver a diferença. Né? Então, nesse caso aqui, ele digite o nome, e aí depois eu vou digitar a nota, né? Sold. Né? Vou pedir aqui para ele digitar a nota 1. Nota 1. Né? E aí vem N1, recebe dd.next float, já que o tipo é float. Eu vou só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? E jogar aqui agora nota 2. Beleza. E aqui é N2, né? E aí eu vou falar... só lembrando, pessoal, todos esses códigos vai estar lá no Moodle para você, tá? Então aqui eu vou colocar que... vou dar um sold para imprimir, né? Aluno, né? Mais... Aí eu vou colocar o nome do aluno, né? Que é nome, que é sinal de mais nome, né? Mais, e aí eu vou colocar aqui aspas de novo, eu vou colocar média, e eu vou pedir para calcular a média diretamente aqui, ó, mais, né? Então, N1 mais N2 dividido por 2. Né? Vou fazer esse processo, pronto, terminei meu programa. Então, ó, salvei, vou compilar, né? Clear javac prog1.java, né? Java prog1. Olha lá, informa do aluno, Helder. Nota 1, 5.6. Nota 2, 4.7. Né? Então, ele falou, aluno Helder, média 7,95. Né? Agora, eu vou mostrar para você qual o problema de você usar a questão do next. Eu usei aqui para receber o dado next. Então, vamos lá, vou executar de novo. Java Prog 1, nome do aluno, Helder Kleber. Né? Ele me deu erro. Não era para me dar erro, mas enfim. Tá, mas ele me deu erro porque not man Java, aí você começa, ó, bom, deu isso aqui para a gente começar a analisar. Ele fala bem aqui, ó, que você, foi até bom ter acontecido esse erro, ele está falando que o erro está na linha 18, né? Aí você pensa assim, mas por que está na linha 18, que é aqui, ó, linha 18, se eu nem cheguei lá ainda? Acontece que quando você digita, quando acontecer isso aqui com vocês, acontece que eu digitei aqui Elder Kleber e o Next, ele só pega a primeira parte, ó, só Elder. Ele pega até achar a palavra espaço. Tanto é que eu vou provar aqui para você, ó, né? E aí depois eu volto normal para explicar isso. Ó. Eu vou pedir aqui, ó, eu vou pedir para ele me imprimir aqui, ó, Salt, pedir para imprimir o nome. Eu vou comentar o resto do código só para mostrar qual o problema que aconteceu aqui. Vou comentar essa parte, tá? E vou... Então, só tem aqui, eu só digito o nome, o nome está aqui e ele imprime o nome para mim. Então, quando eu executo isso aqui, ó, é bom que você entenda esse... compilei, ó, Java Prog 1. Então, digite o nome, vou digitar Elder. Elder, ó, ele imprimiu Elder, tá vendo? Imprimiu aqui embaixo.
Agora, o que eu vou acontecer? Clear, né? Vou executar de novo e vou digitar. Informe o nome. Elder Kleber. Ó, quando ele pede para imprimir, ele imprime só o Elder. Porque quando você usa o Next, ele começa a pegar caractere por caractere, digitou até achar o espaço. Isso, ele pega daqui para trás. Ele não pega mais. Se eu quiser que ele pegue todo, aí é hora de você usar o Next Line. td.nextLine. Essa é a diferença de um para o outro. Next Line pega tudo. Ó. Coloquei Next Line lá agora, vou compilar novamente e vou executar. Ó, Java Prog 1, digite o nome. Olha lá, agora ele me mostra o decline. Então, essa é a diferença do Next e do Next Line. Tá. E por que deu problema aqui? Né? Então, o que acontece? Vou tirar isso aqui e vou descomentar o resto do código. Vou deixar do jeito que estava lá, o Next. Né? E vou descomentar o restante do código para você entender a diferença. A diferença aqui, ó, que quando você executa, vou executar de novo, ó, Java prog1.java, Java prog1. Aí eu digito lá, Elder Kleber. Ele me deu erro e está me falando que sempre que você for analisar o erro, você começa a analisar da última linha para cima. Então, aqui ele está falando que está dando problema no método main, especificamente na linha 18 do método main. Então, se você for na linha 18, é isso aqui. Ó. Aí tu fala assim, mas como é? Eu não cheguei lá ainda, só digitei o nome. Porque quando você digita o nome, quando eu digitei aqui, nessa linha, na linha 15, né, eu digitei Elder Kleber. O que ele pegou? Né, isso aqui está lá no buffer do teclado. Quando você pressionou Enter, significa que ele foi lá no buffer do teclado. Vou colocar aqui, fica melhor. Então, quando você digitou isso aqui. Ó. Vou colocar na forma de comentário. Tá? Elder Kleber. Quando você digitou isso aqui, beleza. Então, o que ele fez? Ele falou bem assim, ó, foi lá no comentário aqui também, ele falou, atribuiu o nome a simplesmente a palavra Elder. Ou seja, lá do buffer do teclado, ele tirou isso aqui e ficou esse restante aqui. Ficou o Kleber lá dentro. Toda vez, já tinha falado isso uma vez para você, toda vez que você vai... por que ele para a execução do seu programa? Porque ele vai lá no buffer do teclado, vê que não tem nada. O que é o buffer do teclado? É uma área de memória que representa o teclado. E seu programa vai buscar o dado digitado pelo teclado nessa área de memória. Como aqui, quando eu pedi para executar, ele não achou nada, e quando você pede para executar aqui, ó, novamente, ó, Java Prog 1. Por que ele parou aqui? Porque ele está executando essa linha aqui. Ó. Como ele foi lá no buffer do teclado e não tinha nada, ele ficou parado. Quando eu digitei Elder Kleber, né, ele pegou simplesmente como next para pegar os caracteres até achar o espaço, ele pegou apenas o Elder. E o que ficou lá no buffer do teclado? Ficou essa sujeira aqui, ó, que é Kleber. Aí o que acontece? Ele vem para cá, ó, e tenta fazer o quê? Tenta ler o teclado. Quando ele tenta ler o teclado, como existe essa sujeira lá, ele vai pegar essa sujeira. Só que isso aqui é texto. Aí ele vai tentar atribuir texto a N1, só que N1 é float. Ele espera receber número. E aí ele começa a dar problema que dá aquele erro lá para você. Então, se eu digitar aqui, ó, Elder Kleber. Ele me deu esse erro. Professor, se isso que você está falando é verdade, por que ele não apareceu? Ele apareceu aqui, ó, nota 1. Olha aqui, ó. Nota 1, que é a impressão disso aqui. Ó. E logo depois ele deu o erro. Por quê? Porque ele apresentou a nota 1 e depois ele tentou ler alguma coisa do teclado. Como tinha alguma sujeira no teclado, ele pegou, achando que foi o que você digitou. Então ele pegou o Kleber e tentou converter Kleber para float. E aí não dá, por isso que ele me deu o erro. Tá? Então essa é a lógica desse erro. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Se aqui tem que ser next, não é para ser next line, e você quer que resolva e está dando esse erro, então, depois que você faz isso aqui, você tem que fazer isso aqui, colocar dd.next line. Isso aqui, se você digitar ele sozinho dessa forma, isso aqui é para limpar o buffer do teclado. Ou seja, tirar qualquer sujeira que tem lá na área de memória, que representa o teclado, para que não aconteça mais isso. Ó. Agora vai resolver o meu problema. Clear, Java, prog1.java. Compilou, Java, prog1. Olha lá, informa o nome. Ó. E, apesar de eu informar Elder Kleber, como aqui está next, ele vai pegar só a parte Elder. E essa parte aqui, Kleber, que sobrou, eu estou limpando, tirando ela do teclado com esse comando. Ó. Enter, olha lá, aí já apareceu nota 1. 3.6. Nota 2, 7.4. Olha lá, a média 7.3. Agora, se eu tirar isso aqui, se isso aqui não for next line e eu tirar isso aqui, aí ele vai me dar problema.
Beleza, pessoal? Então, essa é a primeira parte. Esse código eu já vou disponibilizar lá para você lá no Moodle. Vamos lá. Vou jogar aqui lá no Moodle. Ó. Vou voltar aqui. Ó, tá bem aqui, ó, na sua aula 11/3. Vou criar uma pasta aqui para você, ó. Acho que códigos, trabalho aqui, pasta. Códigos trabalhados em sala. Em sala. E já vou anexar esse primeiro código lá para vocês. 2021, introdução à programação noturno, aula 7, código, tá ali o prog 1. Tá, então, o primeiro código já está aqui para você. Ó. Vou puxar essa pasta um pouco mais para cá. Pronto. E agora, o segundo código que eu propus para vocês aqui para a gente fazer em sala é isso aqui, ó. Exemplo de programa para transformar um string para maiúsculo ou minúsculo. Então, vamos lá. Aqui eu vou criar, não vou digitar variável, vou digitar, para simplificar, né? Eu vou criar, não vou criar o scanner, vou criar string x e vou escrever a palavra IFTO. Dessa forma. Quando eu escrevo isso aqui, ó, dentro dessa forma, como é que eu faço para transformar para maiúsculo? Transformar para maiúsculo. Maiúsculo. Eu tenho um método para string para me fazer isso. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou dar um sort, por exemplo, sort, e eu vou pedir para imprimir x. Se eu pedir para imprimir x, ó, ele vai me imprimir IFTO. Clear, né, Java prog2.java, Java prog2. Olha lá, me imprimiu IFTO. Ó, tá vendo? Como é que eu faço para transformar tudo para maiúsculo? Aí, se você quiser, você pode vir aqui e colocar ponto to uppercase. Aí escolha esses métodos. Todos os métodos estão me listando aqui, ó. Como eu estou acessando esse método através de um ponto, e esse ponto, antes do ponto, anterior ao ponto, tem a variável x, e a variável x está guardando um objeto tipo string, então toda a descrição desses métodos, todos esses métodos pertencem à classe string. Então, aqui tem a opção to uppercase. Ó, o que ele me retorna? Me retorna um string. Só que ele vai retornar um string todo em maiúsculo. Ó. Cliquei aqui, ó, ficou to uppercase, salvar e vou lá. Vou compilar de novo, ó, javac-prog2.java e java prog2. Olha lá, ele mostrou o IFTO tudo em minúsculo. Eu não alterei o conteúdo da variável x. Ele continua valendo, ó, salt x. Ela continua ficando minúsculo. Vou lá de novo, ó, clear, java prog2.java e java prog2. Mostrou IFTO maiúsculo e minúsculo. IFTO maiúsculo é esse aqui. Ó. Ele altera, ou seja, eu falei para você que a variável, que string é uma constante. Quando você fez esse processo de alteração, você criou um novo objeto tipo string e você pediu para imprimir esse objeto na tela. E o objeto anterior, que é o objeto x mesmo, ele continua inalterado. Se eu quiser fazer com que que a alteração vá para a variável, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Então, antes de eu fazer isso aqui, ó, eu peço para imprimir aqui x, né, eu vou tirar essa linha de baixo, e eu faço isso aqui, ó. Eu faço aqui, ó, x recebe x ponto to uppercase, ó. Agora sim, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou falando assim, ó, pegue o conteúdo, pegue a string, o atributo de x, que tem esse conteúdo IFTO, transforma tudo para maiúsculo, e esse novo objeto que você criou, você guarda em x. E o que acontece com o objeto anterior, que é esse aqui? Ele vai ficar perdido na memória lá. Ou seja, vai ficar um objeto não referenciado. Aí que entra a questão do garbage collector, que vai lá e apaga. Né? Então, olha só, vou mostrar para você ó, que agora ele vai funcionar. Clear, Java prog2 e Java prog2. Ó, mostrou IFTO. Veja que eu estou pedindo para imprimir o valor de x. Ele está mostrando IFTO maiúsculo. Como é que eu faço para transformar ele para minúsculo? Mesma lógica. Ó. Eu vou fazer ó, x recebe x ponto. Agora eu tenho um método específico, ó, to lowercase. Pega e me retorna um string. Só que ele vai pegar a string que está em caractere maiúsculo e vai transformar para caractere minúsculo. Dá um enter. E agora, se eu pedir para imprimir o variável x novamente, ó, salt, você vai ver que ele vai me imprimir o conteúdo em minúsculo. Clear. Né?
Javac prog 2.java. Java prog 2. Olha lá. Esse aqui, ó, essa impressão é efeito disso aqui, ó. E a segunda impressão é efeito disso aqui, ó. Veja que aqui ele imprimiu, ele tá tudo em minúsculo aqui, ó. Tá tudo em minúsculo aqui quando eu criei. Se eu pedisse para imprimir esse X antes de fazer isso aqui, você ia ver que ele me imprimia em minúsculo. Aí eu fiz isso aqui para transformar para maiúsculo, guarda aqui em X. Né? Depois eu pego aquilo que está transformado para maiúsculo e transformo novamente para minúsculo. Tá? É o efeito disso aqui e disso aqui. Então isso aqui é transformar para maiúsculo e isso aqui é transformar para minúsculo. Beleza, pessoal? Então, essa aula, esse código era para isso. Né? Vou postar esse código lá para você. Aqui, ó, código trabalhados em sala, editar, vou colocar o segundo código lá para você, prog2.java, aqui, salvar, e vou passar agora o terceiro código, né? E aqui, ó, já deixei ele pré-preparado aqui, é chamado prog3.java, no qual o exemplo de programa para acessar cada caractere individualmente de um string. Por exemplo, aqui está o, eu vou colocar IFTO também. IFTO. Opa, não, isso aqui não. É a mesma lógica do outro. Vou criar aqui, ó, string. Em vez de eu digitar, ficar mais rápido, vou colocar string x recebe IFTO. Né? O que acontece que os caracteres de um string, ele pode ser acessado da direita para da esquerda para a direita, ó, através de um índice. Então, o i está no índice 0, o f está no índice 1, o t está no índice 2, perdão, e o o está no índice 3. Né? Então, o índice sempre começa com 0. Então, se eu quiser, né, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, salt, né, e posso colocar aqui, ó, primeiro caractere de x é igual a, aí eu posso vir aqui e colocar esse, vou colocar x, ponto, né? Então aqui tem get não, é sharp, não. Ponto, char at, esse aqui, ó. Ele está me falando que é um método, né, que me retorna um char, um tipo char. Veja que esse método eu estou acessando via x, e x é um string, então esse método é da classe string. Então, char at, e eu estou falando aqui, ó, 0, eu quero imprimir, eu quero que você me retorne o caractere da string que está na posição 0. O que está na posição 0? É o i. Então, ele vai me imprimir o i, ó. Vou salvar aqui, ó. Opa. E se eu compilar esse código, que é o Java 3, ó, Java prog 3.java. Java prog 3. Opa, prog 2. Olha lá, ele me imprimiu o i, tá vendo? Beleza? E aí eu posso fazer, eu quero imprimir o que está na terceira posição, que no caso começa com índice 0, a terceira posição é o t. Né? Então eu vou fazer aqui, ó, salt, salt, né? E vou colocar o mesmo texto lá, terceiro caractere x. Só que agora eu quero, vamos deixar dessa forma mesmo, mais x, ponto, char at, e eu falo assim, eu quero o caractere que está na posição 2. Tá? Então, ele vai me ter na posição 2 aqui é o T, né? Ele vai me imprimir o T. Clear. Java prog 3. Java prog 3. Olha lá, me imprimiu o T. Bom, pessoal, então a videoaula era isto. Sim, falta uma coisinha aqui. Aqui no seu Moodle, primeiro eu vou anexar logo esse código aqui, ó, para que você tenha acesso a ele. É o prog 3. Tá disponível lá para você. E aqui tem a sua atividade, pessoal. Ó. Essa atividade, ao fazer essa atividade, automaticamente você ganha. Vou até alterar aqui. Você ganha presença pela postagem da atividade. Então, essa atividade você tem que postar até dia 17/3, às 19 horas. Então, a postagem da atividade que vai te dar presença nesta aula. Ok? Porque a aula está sendo remota. Então, o que eu estou pedindo para que você faça?
Né, ó, faça um programa que peça ao usuário que informe uma palavra de 4 letras e imprima a palavra digitada de forma contrária, né? Então, exemplo, o usuário digitou dado, o programa irá imprimir os caracteres ao contrário. É isso que eu quero que você faça. E eu quero, eu esqueci, eu vou até aproveitar para mostrar aqui, ó, eu quero que você, que a palavra tenha exatamente 4 caracteres, exatamente. Então, quando você digitar uma palavra, se você quiser saber quantos caracteres tem essa palavra, por exemplo, IFTO, tem 4, quer ver? Como é que eu sei? Como é que eu faço o programa fazer isso? Ó? Vou colocar aqui, ó, X tem não sei o que mais. Aí eu vou colocar aqui, ó, x ponto. Eu tenho um método aqui chamado length, para me falar quantos caracteres tem a palavra. Esse método, tá vendo que ele me retorna um inteiro? Esse inteiro é falar quantos caracteres tem dessa palavra. Mais, e aí eu vou colocar a palavra caracteres. Tá? Então, olha só, ele vai me falar que tem 4 caracteres. Java aqui, prog, place.java. Java, prog, place. Aí me falou aqui, ó, X tem 4 caracteres. Tá vendo? Então, quando você fizer esse processo aqui, ó, atividade, esse processo aqui, você tem imprima deixa eu editar aqui, para deixar mais claro, né? O programa só deve fazer a ação se a palavra contiver exatamente 4 caracteres. Então, você vai fazer o controle para verificar se aquela palavra digitada que o usuário digitou tem realmente 4 caracteres. Se tiver 4 caracteres, você vai informar isso aqui, né? Caso contrário, você vai informar. Informe uma palavra que possui apenas 4 caracteres. Né? Ou ele imprime isso, ou imprime uma mensagem. Informe uma palavra que só possua 4 caracteres. Beleza, pessoal? Então, é essa a sua atividade. Né? Faça atividade para que você receba a presença. A atividade tem até essa data para ser feita. Beleza, pessoal? Então, até a nossa próxima aula.